Olá, senhores. Hoje é dia 26 de outubro de 2024, sábado. Sendo um final de semana, desejo a todos um bom descanso. Bem, hoje abordaremos os seguintes temas. Primeiro tema: o Tribunal de Justiça de São Paulo barrou o pagamento de 180 milhões de reais, sendo que 50 milhões já haviam sido pagos, a uma associação sem fins lucrativos, que em sua composição tem indivíduos que são parentes de ministros do STF e do Superior Tribunal de Justiça. Segundo tópico, segundo tema que nós vamos abordar hoje. A Câmara de Conciliação e Arbitragem, de nome MED-ARB-RB, bancou um jantar e um fim de semana em um resort no Guarujá, após um evento com juízes e desembargadores. Entre os mimos que os tais advogados da tal Câmara de Conciliação e Arbitragem proporcionaram aos magistrados, juízes e desembargadores que lá estavam, está a degustação de um vinho que custa R$ 8.000 a garrafa. O terceiro tópico que nós vamos abordar: a Operação Ultima Ratio, autorizada pelo decano do Supremo Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, onde pairam suspeitas sobre desembargadores que estariam vendendo sentenças numa espécie de leilão, algo como um quem dá mais. O quarto tópico que iremos abordar é um duplo erro do STF e do ministro Alexandre de Moraes, onde um homem de nome Kelson de Souza Lima ficou preso por 2 meses, mesmo com todas as evidências de que ele não participou da baderna e do quebra-quebra que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro, o famoso 8 de janeiro. Senhores, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final. Assistam até o fim. Com certeza, todos estão presos na luta do dia a dia. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, é que você está interessado em assuntos relacionados à política, a ter uma opinião diferente sobre as coisas que você vê acontecer, ou de repente você nem tem ciência e vai ter ciência aqui e agora. Assista até o fim, pesquise, é isso que eu peço. Vamos lá. Em relação ao primeiro caso, onde os parentes de ministros do STJ e do STF compõem uma entidade sem fins lucrativos, de nome NUPEC, que estava intermediando uma querela entre as prefeituras de São Sebastião e Ilhabela, no litoral de São Paulo. Essa querela é relativa a royalties do petróleo. Os parentes são de Jaci Falcão Neto, filho do ministro Falcão, do Supremo Tribunal de Justiça, Hercílio Binato de Castro, genro do ministro Luiz Fux, do STF, e sobrinho de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio. O presidente dessa tal de NUPEC é um coronel de artilharia do Exército, de nome Arci Magno da Silva, já um ancião de 83 anos de idade. Pois bem, o Ministério Público de São Paulo deu parecer favorável ao pagamento dos honorários milionários dos advogados de tal associação sem fins lucrativos, mesmo com contratação sem licitação, o que foi acompanhado pelo juiz de primeira instância, que julgou a questão. Porém, uma mulher, a procuradora Selma Negrão dos Reis, demonstrou que os procuradores do município de São Sebastião tinham, por si só, afinal são advogados concursados, tinham capacidade de ganhar a causa, sem ônus para os cofres públicos. Leia-se, né? Ônus para os cofres públicos é gasto para nós, que somos os pagadores de impostos. O desembargador Cláudio Augusto Pedrassi afirmou, entre outras coisas, que a tal entidade sem fins lucrativos não tem registro na OAB. Uma coisa na decisão do desembargador me chamou a atenção. A tal associação sem fins lucrativos recebeu parte de seus honorários, os 50 milhões de reais, e se receberia o restante, até 180 milhões de reais, por desempenho. E aqui está a questão. Desempenho é quando o advogado vence a causa e ganha um percentual do que ganhou.
Porém, nesses conflitos de interesses entre municípios, é comum que uma decisão seja derrubada, ou seja, o desempenho deixa de existir e daí é melhor que o município, o Estado e a União tenham seus próprios advogados, com salário fixo, concursados, do que pagar um advogado particular por desempenho. Hipoteticamente, digamos que o tal advogado privado consiga cooptar um magistrado, fazendo com que ele dê inicialmente ganho de causa para a questão que ele defende e depois tal decisão seja derrubada nas instâncias superiores. Neste cenário hipotético, o prejuízo para os cofres públicos, ou seja, para nós contribuintes, seria gigantesco. E os tais advogados particulares enriqueceriam às custas do dinheiro público, ou seja, trataria-se de um grande esquema de favorecimento de transferência de dinheiro de pobres para ricos. Reforço, meu raciocínio é apenas uma hipótese. Vamos ao segundo tema. Falemos agora sobre o segundo caso, onde magistrados participaram de um jantar e um final de semana num resort, também no litoral de São Paulo. Bem, houve um seminário da Escola Paulista de Magistratura, onde o tema abordado foi arbitragem e mediação em casos milionários de grandes empresas. Antes do tal seminário, a tal empresa privada de mediação ofereceu um jantar aos magistrados, onde eles puderam degustar um vinho que só uma garrafa custa R$ 8.000. Ao fim do tal seminário, os juízes e desembargadores receberam um convite, com tudo pago pela empresa Mediarb, para que passassem um final de semana no resort Jequitimar, no Guarujá. O convite teve como intermediador um desembargador, que fez a ligação entre a empresa que ofereceu o mimo e os juízes e desembargadores presentes. O terceiro tópico, enfim, nós temos a Operação Ultima Ratio, onde desembargadores são suspeitos de venda de sentenças. Sim, 5 desembargadores do Mato Grosso do Sul. Toda a operação teria começado com a apreensão do celular de um advogado, que atua na iniciativa privada. Esse fato ocorreu em 2021. O advogado seria o senhor Félix Jaime da Cunha. No seu celular, acharam conversas onde o advogado conversava com o desembargador Marcos Brito e onde falava-se abertamente da venda de sentença, e onde o advogado criticava a ambição dos desembargadores que estavam vendendo sentença, que queriam cada vez mais dinheiro, propina, para dar sentenças favoráveis a um ao outro. Na casa de um desembargador aposentado, a Polícia Federal encontrou, dentro dessa operação Ultima Ratio, R$ 3 milhões em espécie. Senhores, muitos de nós morreremos e nunca saberemos o que é 3 milhões de reais em espécie, nem se juntarmos todo o dinheiro que ganhamos ao longo de nossa vida. Quarto tópico, vamos lá, a cereja do nosso bolo. A prisão injusta de um homem, Kelson de Souza Lima, que ficou na cadeia por 2 meses para, só então, o judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, decidir que não havia provas de que tal homem participou dos atos de vandalismo que ocorreram no dia 8 de janeiro. Já aceita a argumentação de sua inocência, tal homem foi liberto, porém, usando tornozeleira eletrônica. Vale ressaltar ter ficado provado que o homem, o Kelson, vivia em situação de rua, possui transtornos mentais e se aproximou e permaneceu nos acampamentos, aqueles que ocorreram em frente aos quartéis, porque lá havia comida. Ou seja, o grande crime do senhor Kelson de Souza Lima foi ser um faminto e ficar próximo de um lugar onde as pessoas lhe davam comida. Depois, liberto e usando tornozeleira eletrônica, o tal homem foi para junto dos seus familiares no Ceará. Porém, o ministro Alexandre de Moraes perdeu informações sobre o monitoramento da tornozeleira eletrônica do tal homem para o governo de São Paulo. E, lógico, obteve como resposta a inexistência de tal monitoramento. Afinal, o homem estava no Ceará. Moral da história: o Kelson de Souza Lima foi preso novamente.
Somando-se aos erros da nossa Suprema Corte, temos a prisão de outro morador de rua, desta vez Vitor de Jesus, que passou 8 meses na cadeia. Atualmente, o meu xará, o Vitor, está em liberdade, usando tornozeleira eletrônica, outro morador de rua. E por último, me chamou a atenção uma outra peculiaridade das decisões do STF. Esta em relação aos aterros sanitários que estão instalados ou em via de serem instalados em áreas de preservação permanente. A existência de tais lixões é proibida por lei, o Código Florestal. Porém, o STF decidiu que tais lixões que já estão em funcionamento ou em fase final de implementação, e eu não sei o que significa isso, poderão funcionar normalmente até o fim de sua capacidade, de sua vida útil. Ou seja, o Código Florestal proíbe o funcionamento de lixões em áreas de preservação ambiental permanente. Porém, os já existentes podem agora funcionar com autorização do STF. Prefeitos, governadores, seja quem for o responsável maior pelo poder público nos locais onde tais lixões existem, quem será responsabilizado? Enquanto isso, o agronegócio é alvo de todo o rigor do Código Florestal, ou seja, é mais jogo ser dono de um lixão do que produzir alimentos para o povo brasileiro e para exportação. É isso, senhores. Dito, eu lendo aqui para vocês tudo isso que eu escrevi, essa pauta que eu fiz, nós chegamos à seguinte conclusão. Eu creio existirem muitos servidores públicos de boa vontade e com vocação para servir ao público. Porém, não se pode enxergar o serviço público como um meio de enriquecimento, como um local de favorecimentos, como um local de segurança única e exclusivamente. Eu faço uma pergunta aos senhores. Quantos indivíduos os senhores conhecem que ambicionam entrar para o serviço público única e exclusivamente por conta da estabilidade do servidor público, da segurança de ter no final do mês um salário, seja ele pequeno ou grande, garantido para o resto da vida? E quantos indivíduos os senhores conhecem que desejam entrar para o serviço público única e exclusivamente por vocação? E eu creio que existam e são muitos. O serviço público, senhores, não é local de enriquecimento. Quem quer enriquecer tem que ir para a iniciativa privada. Porque se você se torna servidor público ambicionando enriquecer, automaticamente você vai começar a fazer coisas espúrias, contrárias àquelas que você voluntariamente jurou defender. Ninguém foi na sua casa te chamar para ser servidor público. Então, estando lá, você tem que agir com todos de maneira honesta, decente, cordial, ponderada, e não as pessoas fazerem o que estão fazendo hoje, partir para o serviço público atrás de segurança, de estabilidade ou de meios de enriquecimento ou de imposição de sua própria vontade, de sua própria razão, aos demais, do seu próprio arbítrio. Isso é uma grande questão que tem me perturbado. E por isso eu defendo o fim da estabilidade do servidor público. É isso, senhores. Um grande abraço a todos. Espero novamente, eu desejo aqui a vocês e suas famílias um excelente final de semana. Fiquem em paz. E vocês que têm papai e mamãe e que são jovens, honrem seus pais.